Agora a gente entra aqui na abertura. A abertura é para a gente se abrir para um novo olhar e uma nova perspectiva do que é a psicopatologia, do que é uma psicopatologia, né? E aqui eu vou dar, assim, hoje, o que a gente vai fazer, eu vou dar uma visão teórica, o que o Heidegger chama, né, de tonalidades afetivas, e como que a gente pode começar um trabalho de acessar mais essas tonalidades afetivas em nós. Porque, assim, o Heidegger ele fala que as tonalidades afetivas elas estão sempre aí, porém encobertas. Ou seja, elas precisam ser descobertas. Então, elas estão encobertas, mas estão aí e precisam ser descobertas. E quem é que descobre? Somos nós mesmos, como Seraí, como Dasein. Então a gente precisa aprender maneiras de se conectar mais com essa abertura de mundo, com essa tonalidade afetiva. Tá? Quando a gente aprende isso, a gente começa a perceber a afinação afetiva. A nossa afinação, a afinação do paciente e até na nossa vida pessoal isso auxilia muito, porque a gente consegue também interagir dentro da afinação afetiva das pessoas. Porque às vezes você está em determinada afinação afetiva, aí o seu marido, o seu esposo, o seu amigo, a pessoa que você convive ali, está numa outra afinação e aquilo não conversa muito bem, sabe? E às vezes a gente ter mais consciência da nossa própria afinação, afinação do ambiente, afinação das pessoas, isso dá para nós uma clareza maior de como assim ter uma interação mais saudável com as pessoas, né? Eu digo que isso auxilia não só o trabalho do terapeuta, mas auxilia também a vida mesmo do terapeuta. Tá? Então, quando a gente trabalha aqui, as coisas que a gente tem trabalhado, o método SPA é assim também, não é uma coisa só para a clínica. A gente também pode usar para a nossa vida pessoal. Mas na clínica ajuda muito. Então, a gente usa na clínica, mas usa para a nossa vida também. Tá? Então, nesse pilar da abertura, eu vou pedir para vocês abrirem a mente um pouco. Tá? Terem uma abertura maior para novidades, porque o que eu vou apresentar aqui ainda não é falado muito em universidades, é pouco falado. Já em Oxford já tem um grupo que estuda muito essa parte do cérebro ecológico que a gente chama, né, que eu vou explicar mais para frente o que é. E em outras universidades também já existem grupos de pesquisa, mas ainda é muito incipiente, é muito inicial, assim, as descobertas da neurofenomenologia, né? São coisas que estão muito no início, então a gente tem que ter muito cuidado como fala e a maneira como fala, para a gente não entrar numa coisa que saia de uma visão da ciência. E aí eu vou fazer uma diferenciação da ciência para o cientificismo, porque tem uma diferença, tá? O cientificismo é um modo de leitura do mundo que é bem específico para a gente ter provas, para a gente ter coleta de informações para criar padrões, para isso facilitar a nossa vida. Então, o cientificismo tem um papel importante na nossa vida, né, no dia a dia. Mas, na psicoterapia, ou seja, no encontro terapêutico, o cientificismo, normalmente, ele mais atrapalha do que ajuda, porque ele é uma visão muito encerrada para objetos que não têm a abertura necessária para um encontro terapêutico e para lidar com o ser humano, porque o ser humano ele é mais do que dados, ele é mais do que padrões, ele é muito mais do que isso. Vocês que atendem já devem estar percebendo isso, mesmo quem está no início já começa a perceber isso, que não tem um padrão, né? Nem toda depressão é igual, nem toda ansiedade é igual, né? Cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, e a gente tem que ir se adequando, né? Mas a ciência é outra coisa. A ciência é jogar luz sobre o desconhecido, né? Então, a ciência tem esse papel da gente ter consciência daquilo que a gente ainda não conhece. E a consciência é jogar luz, é como a própria palavra fala, consciência, né? A gente ter ciência daquilo que a gente era desconhecido até então. E a maior parte das coisas que existem no mundo,
ainda são desconhecidas, principalmente quando a gente fala do ser humano. Tá? O ser humano é um universo, o cérebro humano é um universo, ele não foi ainda nem minimamente estudado, nem minimamente descoberto. Então, muitas vezes, na época, na era da técnica que a gente vive, a gente pode ter a impressão e a sensação de que tudo já foi descoberto, de que está tudo já foi feito todo o trabalho que tinha para fazer, né? Às vezes dá essa impressão, porque a mídia, principalmente, ela coloca coisas como verdades absolutas, assim, com uma facilidade muito grande, né? Aí você lê aquilo, você fala, nossa, é assim, né? Estudo tal falou isso. Aí daqui 10 anos já está tudo diferente do que falou. Porque o cientificismo, ele trabalha assim, e tudo bem, é o papel dele. Ele mostra uma coleta de dados daquele momento específico no tempo e no espaço, e depois ele vai mostrar outra, e vai dar diferença, porque o mundo é dinâmico, o mundo muda, as pessoas mudam e muitas coisas mudam. Outras coisas não mudam. A gravidade sempre é a gravidade, né? Tem coisas que mudam, tem coisas que não mudam. O ser humano é uma coisa que muda, tá? Cada paciente que a gente recebe, ele está inserido em um contexto histórico, social, biológico, de todos os carizes que a gente pode imaginar, específico, muito específico dele, né? Se você atender uma pessoa da Índia, atender um brasileiro ou um português, como é o meu caso, que atendo muitos portugueses, é muito diferente. Um português e um brasileiro já é uma diferença muito grande, tá? No fundo, são todos seres humanos, mas assim, as diferenças existem, são grandes, tá? Então, a gente tem que olhar hoje, nessa aula, com um olhar mais da ciência, ou seja, da gente jogar luz naquilo que a gente não conhece, tá? E menos no cientificismo. Eu não vou trazer aqui prova de nada, eu vou trazer ideias e vou trazer estudos que estão sendo feitos, né, que indicam uma possibilidade muito grande da gente estar diante de uma psicopatologia diferente do que a gente conhece até então, tá? Então, como eu sempre faço assim, eu tenho essa essa maneira de começar sempre pela origem da palavra, porque os conceitos eles se perdem tanto na história e no tempo que o que normalmente traz assim a essência das coisas, normalmente é a etimologia da palavra, a origem da palavra. A origem da palavra traz para nós um significado que normalmente não se desfaz no tempo. E isso é muito interessante para a gente pensar na própria linguagem, na própria palavra, como algo muito vivo e muito importante, assim, para a essência das coisas, né? E essa palavra, psicopatologia, que é o que a gente vai estudar aqui hoje, ela vem de psique, como psicologia vem, como psicoterapia vem, né? Que é a alma, o psiquismo, né? E patos, que é uma palavra que traz esse conceito da paixão e do sofrimento, e mais logos, que é lógica, discurso e narrativa, né? Então, assim, a psicopatologia é uma tentativa de um discurso, de a gente reunir um saber, né, a respeito do sofrimento da alma, né? Ou seja, a gente está falando aqui de algo que trabalha além do físico. A gente não pode pensar que uma psicopatologia tem que dar respostas físicas, né? Ela tem que dar mais respostas psicológicas, mais respostas emocionais, ou da alma, ou com a palavra que a pessoa, assim, no contexto dela preferir. Mas o mais importante não diz respeito a algo puramente físico. O físico, como vocês vão ver mais para frente, ele está sempre ligado a uma psicopatologia, porque nós funcionamos fisicamente, obviamente. Mas por trás dessa parte física existem mistérios, existem sentimentos, emoções que não são possíveis de uma descrição num discurso ou numa análise como o do físico. Porque qual é a diferença? Você vai no médico, né? Você vai até um médico, você tem por exemplo, você tem um problema no fígado, né? Aí você vai procurar um especialista em fígado. Por quê? Porque aquela pessoa, ela estudou tudo o que tem no fígado, quais os problemas, como curar, ela sabe
o máximo possível de coisas que foram criadas e que foram descobertas na ciência médica a respeito do fígado. Então ela vai num especialista. E aquele especialista vai fazer um exame que vai mostrar para ele claramente qual é o problema. Pode acontecer, aí aqueles casos mais difíceis, que a pessoa não saiba, que tem que investigar, mas eu estou falando aqui do que mais acontece. 95% dos casos médicos é assim. Faz um exame, o exame mostra, e é feita uma intervenção cirúrgica ou um remédio que possa melhorar alguma função do fígado daquele paciente. Pronto, está resolvido, né? Tem o tratamento e acabou. Né? Isso é a ciência médica. A psicopatologia, a ciência da alma, ou a ciência do psiquismo, né? A pessoa chega, ela mesma, na maioria das vezes, não sabe o que está se passando com ela. Não existe nada físico que aponte isso. Pode existir sintomas que apresentem, mas o sintoma não é a mesma coisa do que o problema, né? Você pode ter um sintoma de batimento cardíaco acelerado e a pessoa tem o coração totalmente sadio, não tem nada a ver com o coração. Então, é como se a gente andasse no escuro, quem trabalha nessa área. Muitos de vocês que têm já experiência clínica já se sentiram assim com certeza, como se vocês estivessem andando no escuro, apalpando a escuridão, porque não há certezas, não há assim caminhos fáceis na maioria das patologias, psicopatologias, né? Então, essa diferenciação é muito importante para a gente perceber de fato o que é uma psicopatologia. A psicopatologia, ela é trabalhar com aquilo que a gente não conhece ainda, tá? Porque a alma, a parte psíquica da pessoa, a parte emocional da pessoa, é desconhecida muitas vezes para a própria pessoa, quanto mais para o terapeuta. A pessoa passa o dia todo com ela, e eu sou assim também, vocês também, e tem coisas nas nossas emoções, na nossa psique, na nossa alma, que a gente não compreende por que acontece. A gente não consegue compreender, a gente tem dificuldade de compreender, né? Então, essa diferenciação é muito importante para a gente perceber do que a gente está falando, né? Porque quando a gente ouve, psicopatologia, né? Aí a gente pensa no DSM, né? No livro em que estão todos os diagnósticos ali, né? E a gente pensa que aquilo está 100% certo, né? Muitas pessoas pensam, né? Eu já não penso assim há muitos anos. Nunca pensei, na verdade. Mas assim, dá essa impressão, dá essa sensação de uma segurança médica, né? O DSM dá essa sensação. Mas o DSM é coisa de psiquiatra, não é coisa de psicólogo. O psicólogo pode dar uma olhada, pode conhecer, é importante ele conhecer, saber quais são os sintomas, quais são o que está ali no DSM. Mas o DSM, na prática clínica, no dia a dia clínico, ajuda muito pouco, né? Ele dá muita pouca ferramenta para a gente trabalhar, né? E esse tema da psicopatologia, ele é um tema que, historicamente, ele sempre deu problema e discussão e, assim, diferenças entre as pessoas de pensamento, né? E eu digo que, na história, se a gente pegar a história da psicopatologia, ela vai de um extremo ao outro, assim, com uma facilidade muito grande, né? E esses extremos são o quê? Antigamente, era possessão demoníaca, entendeu? A pessoa estava com um problema psiquiátrico, já se falava da parte mais espiritual e da parte religiosa. Então tinha uma ligação muito forte entre a religião e a psicopatologia, o que é totalmente compreensível, né? Porque é o desconhecido, e a religião ela trabalha também com o desconhecido, a parte espiritual também trabalha com o desconhecido. Então, as pessoas que tinham problemas psiquiátricos ou psicológicos, eram chamadas de lunáticas, por exemplo. Por que lunáticas? Porque tinha uma ligação com a Lua, com as fases da Lua. A pessoa estava a Lua cheia, a pessoa apresentava mais, assim, se apresentava mais loucura, mais, assim, né? A Lua estava minguante,
era outra coisa que acontecia. Então eles começaram a chamar de lunático. É outra palavra que mostra pra gente alguma coisa também, né? Como o discurso da psicopatologia vai mudando. Esse era o discurso, era lunático. Era, a pessoa tinha uma possessão demoníaca. E foi passando, né, o tempo, existe todo um histórico que vocês podem ler, assim, a história da loucura do Foucault, mostra bem, assim, essas passagens, assim, né, desde a Idade Média, passando pelo Renascimento, chegando até os nossos dias, é uma leitura interessante, tem que ser lido com critério, porque depois eu fui percebendo e fui estudando outras coisas e vi que tem coisas ali que não são bem daquele jeito, né? Como todo filósofo, como todo historiador. Mas é uma leitura que enriquece o olhar para essa mudança de discurso que vai acontecendo ao longo do tempo. Tá? Até a gente chegar no outro extremo, que é onde a gente está vivendo hoje, tá? Que é a tentativa de encaixar a psicopatologia na biologia, na neurobiologia. Né? Uma tentativa muito forte de fazer isso e que até agora fracassou, né? Tá fracassada, assim. Porque o que a gente vê desde que a psiquiatria moderna se tornou muito médica e muito de remédio, o que a gente tem visto é o contrário, é uma piora, né? As pessoas têm tido mais depressão, têm tido mais ansiedade. Todas as doenças do foro mental, que são chamadas, elas aumentam vertiginosamente, né? Isso é um problema que na ONU já está sendo discutido, que é necessário um novo olhar para as doenças psicológicas. Porque esse olhar clássico, né, da psicopatologia clássica, ele é um olhar que está gasto, porque ele não resolve a situação, ele cria mais problema, pelo que a gente vê, né? O que acontece hoje? Se vocês têm pacientes com psiquiatras assim mais fenomenológicos, é raro e é muita sorte, né? Porque o que a gente vê normalmente é o paciente vai até o psiquiatra e fica 15 minutos e já sai com um monte de medicação. E aí depois aquela medicação não dá certo, passa outra medicação em cima para tentar melhorar aquela que está pior. Né? Todo mundo que atende deve estar se reconhecendo aqui nesse contexto. Quem vai começar a atender vai perceber isso também. Eu já tive paciente que estava tomando 8 medicações de uma vez. Né? E aí eu fiz um trabalho com ele para ele ter, assim, alguma autenticidade de confrontar o psiquiatra dele. Por quê? Porque o psiquiatra é o suposto saber. O médico é o suposto saber da nossa época. O médico é o sacerdote da nossa época. Né? Então ele tem o conhecimento. E o que ele diz é amém, tá? Na maioria das vezes. Então, o nosso próprio trabalho com o paciente, às vezes, é fazer com que ele fale o que está sentindo para o psiquiatra. Eu vou dar um exemplo de um paciente meu, que ele estava piorando com a medicação, né, claramente, já não conseguia dormir, antes ele dormia, já não dormia, foi piorando vários sintomas, né. E ele continuava indo no psiquiatra, falava pro psiquiatra, ó, piorou e tal, e o psiquiatra dava outra medicação, ia tentando mudar. Até que ele falou uma vez para mim, né, que o que eu mais queria era deixar de tomar as medicações, porque só pioraram a minha vida. Eu falei, pronto, é isso que você tem que falar pro seu psiquiatra, esse seu desejo. Como é que a gente pode fazer um desmame aos poucos, orientado, para que eu consiga me ver livre de tanta medicação. Né? E ele começou esse processo há um tempo e está fazendo isso agora. E já sentiu algumas melhoras. Né? Então, os extremos, eles são muito sedutores para o ser humano, porque eles dão respostas fáceis, né? Tanto, isso aqui é possessão demoníaca. É fácil de você chegar a essa conclusão e jogar assim, não tem o que fazer, só podemos rezar, por exemplo. Isso é fácil. Também é fácil você falar, isso aqui é uma doença biológica, é só dar esse remédio, e se não está passando é porque tem que mudar, alterar a medicação para ver se a pessoa se adapta e fica nisso, né? É fácil, isso é fácil, né? Só que é difícil o resultado, né? Porque vai complicando mais as coisas, né?
Então, a gente vai fazer nessa aula um olhar comparativo dessa psicopatologia do DSM, né, da psicopatologia clássica que a gente chama, com a psicopatologia fenomenológica e com a psicopatologia neurofenomenológica, que é uma continuidade, um avanço, vamos dizer assim, da psicopatologia fenomenológica. Tá? Um exemplo, assim, às vezes a pessoa está existencialmente com dificuldades, com problemas na lida existencial dela, e ela perde energia, por exemplo, ela não consegue ter força de vontade, por exemplo, e ela já começa a se encaixar numa depressão, sabe? Porque o discurso da era da técnica é muito forte, então o discurso é sempre depressão, ansiedade, ou seja, você tem que se encaixar em algum desses. Se eu tô com alguma dificuldade existencial, eu já sou ansioso, ou eu já sou deprimido. E isso é muito perigoso, porque vai vitimizando também as pessoas. As pessoas podem cair numa vitimização extrema de qualquer coisa que acontece comigo é ansiedade ou é depressão. Isso é perigoso porque dificulta a pessoa a ter uma resiliência para sacudir a vida dela, fazer alguma coisa, entendeu? E falar, não, eu preciso de ajuda, tá? Vou fazer uma terapia, mas uma terapia que me ajude a articular os sentidos da minha vida. E não que me dê um conforto de, eu tô deprimido mesmo, eu sou deprimido mesmo, eu tenho que tomar remédio, tenho que ficar em casa mesmo, porque se eu sair eu não tenho essa força, porque eu sou deprimido. Então tem esse perigo também, mas é uma via de mão dupla, não é uma coisa simples isso que a gente está falando, né? Então, tem esse lado que você falou, mas também tem esse perigo. E outro perigo é a criação de doenças, que é aqui que eu vou falar aqui, o que está nesse slide aqui, né? Você veja bem, em 1952, quando foi o primeiro DSM, que era muito influenciado pela psicanálise ainda, né? Foram, assim, elaborados 106 patologias. Depois, o DSM-2, 182, DSM-3, 265, o 4, 297, e agora o 5, 305. Ou seja, aí em 50, 60 anos, triplicou o número de patologias, né? Então, essa criação de patologias, porque é uma criação, existe isso também, porque há um interesse de mercado, a gente não pode ser ingênuo nesse sentido, tem um interesse mercadológico, claramente, né, de criar novas patologias. Existem vários psiquiatras que participaram dos DSMs, 2, o 3 principalmente, que depois escreveram livros assim, falando como foi feito e a maneira como eles sofreram pressão para aumentar o número de patologias. Né? Uma pressão de mercado mesmo e uma pressão dentro da academia. Então, a ciência também tem esse lado, que a gente não pode ser assim inocente, né? Porque muitas vezes as pessoas idealizam e idolatram a ciência, né? E esquecem que ela é feita por seres humanos, né? É igual a religião, também é feita por seres humanos. Os seres humanos também participam da religião e os seres humanos também participam da ciência. Então ela é falha e ela tem problemas graves muitas vezes. E depois eu posso até encontrar algum desses livros que foi escrito por algum desses psiquiatras que eles dão um testemunho assim que é assim um pouco chocante assim, a gente ouvir o que eles falam assim, né? De como, olha, a gente se reunia numa sala com papel e caneta e começava a tentar criar patologia para chegar na meta, vamos dizer assim, que existia, né? Então a gente chega aí no DSM-5 com 305 patologias. Se continuar nesse crescimento, nesse mesmo nível de crescimento, né, daqui 60 anos vão ser quase 1000, né? Se continuar nessa toada, né? Então, esse é um perigo que eu vejo também como real, por isso que eu trouxe esse dado assim para vocês. Quem tem o DSM-5 já deve ter visto, né? A explicação que tem lá é uma explicação muito técnica, pouco, assim, bem pouco prática para um psicólogo, por exemplo. Né? Não tem muita utilidade. Assim. O que tem utilidade é a gente conhecer mesmo. Né? O conhecimento, que é o primeiro pilar lá que eu falei, que é bom a gente conhecer. Mas, em 1912, né, foi publicada a Psicopatologia Geral, vocês já devem ter ouvido falar do Jaspers,
que aqui já tem assim um novo olhar que começou lá em 1912, né? Um olhar ainda pouco difundido, mas que já traz assim uma outra visão para a gente, né? Que é uma tentativa da integração da ciência com a filosofia, de trazer mais a filosofia para essa área da ciência, porque senão a ciência fica muito dura, ela fica muito essa ciência, por exemplo, da engenharia ou a ciência da arquitetura, né? Ciência, a arquitetura já menos, mas é mais da engenharia ou da física ou da matemática, né? Que são ciências mais exatas, que não cabem numa psicopatologia. Você trazer a filosofia para esse campo abre mais a mente, né? A pessoa consegue olhar além, olhar, ampliar a visão, né? E essa ampliação de visão dessa ciência mais dura foi feita pelo Jaspers, foi a primeira pessoa assim mais importante que trouxe isso, né? E ele procurou começar a descrever mais os fenômenos psíquicos do que propriamente elencar e colocar tarjas, vamos dizer assim. Ele começou a descrever. E a descrição fenomenológica é uma coisa muito importante, porque é, a descrição do fenômeno é que mostra pra gente a realidade do próprio fenômeno. Porque ele acontece naquele momento, daquele jeito e com aquele encontro. Né? Se a gente colocar isso no exemplo clínico que a gente tem hoje, a gente pega o João, a gente atende o João. Se a gente pegar o DSM-5, pegar a ansiedade e encaixar no João, a gente vai tentar encaixar quadrado na bola e a coisa não vai ser muito fácil. Agora, se a gente tirar esse olhar, fazer a hipoché, a suspensão fenomenológica, olhar para o João e descrever o fenômeno que está se mostrando, né? Como a gente fez naquele primeiro exercício, lembra? De pegar um paciente, pensar nele e ir descascando a cebola. Aí a gente está numa descrição fenomenológica. Aí já é diferente. Tá? E isso exige do terapeuta um estudo do paciente. Um estudo no sentido de o que ele está me trazendo, o que eu estou sentindo com o que ele está me trazendo e o que eu posso descrever do que está se apresentando no momento presente da consulta. Né? Abre outro olhar, tá vendo? Outra descrição, né? Outra maneira de olhar o fenômeno. Tá? E aí a psicopatologia do Jaspers, ela traz essa atenção para aquilo que constitui a experiência vivida do paciente mesmo. Ou seja, aquilo que está acontecendo na vida, na lida da pessoa, na relação dele com a esposa, na relação dele com os filhos, na relação dele com o trabalho, na relação dele com o mundo, com os amigos, com o modo mesmo como ele se comporta diante da realidade, com o ser no mundo dele, como Heidegger chama, né? E não deslocando ele da experiência vivida dele para jogá-lo numa teorização abstrata. Porque esse é o problema da maioria dos psicólogos. É isso que eles fazem. Tá? E quando eles fazem isso, eles tiram o paciente da realidade deles, colocam o paciente na realidade da ciência, do que seria uma ciência, e tentam encaixar aquilo. E fica lá, tentando encaixar, porque não encaixa. Né? O que acontece de positivo, por exemplo, é a gente pegar, ter esse olhar e fazer alguns exercícios e algumas ferramentas que eu vou ensinar nos próximos módulos, específicos para alguns sintomas, a partir da descrição dos sintomas, para diminuir os sintomas, porque é importante diminuir os sintomas, né? Principalmente a ansiedade, a gente tem que diminuir os sintomas do paciente. Só que a gente tem que fazer isso sem achar que é isso que vai salvar ele, porque assim, você tira o sintoma, daqui 2 meses eles voltam. Se a pessoa não tratar a raiz, se ela não tratar o que existencialmente está privando ela, ela vai adoecer de novo, ela vai começar a ter os sintomas novamente. Por quê? Ela tem que resolver a questão para além da física. A física é só uma revelação do que está acontecendo com ela. O batimento cardíaco acelerado só revela alguma coisa que está por trás, que é muito mais profundo, porque é psicológico, porque é emocional, porque é sentimental, porque está nas tonalidades afetivas, não está na parte física dela. Tá? Então,
O Jaspers ainda usa muitas conexões causais nessa psicopatologia geral, mas ele entra já com um novo conceito, que é o conceito de compreensão, ou seja, de ter uma compreensão de acordo com a realidade do paciente, de acordo com o perfil do paciente, com a existência mesma do paciente, e traz também a compreensão empática, ou seja, em 1912, isso é muito antigo, né? Assim, empatia a gente fala hoje, né? É uma coisa meio nova a gente falar de empatia, né? E ele já trouxe ali, né? Começar a ter essa compreensão empática de abrir seu outro e começar a fazer essa descrição dos fenômenos para compreender esses fenômenos, né? Entrar um pouco na ficção do paciente, porque às vezes o paciente começa a falar e aquilo parece que talvez não seja real, principalmente se você pega uma pessoa psicótica, né? E aí você vai tentar tirar ela, trazer ela para a realidade, assim, à força? Não, você entra junto com ela na ficção, né? E ele fazia isso muito bem, o Jaspers, né? Então, a compreensão empática que ele traz é, assim, uma base muito importante para o que a gente chama de vínculo hoje. A gente ter essa compreensão empática, né? Esse livro do A Psicopatologia Geral é um livro que ele é meio pesado, assim, ele não é um livro muito fácil de ler, não, sabe? Mas é um livro importante porque, assim, eu estou dando uma boa resumida, mas o mais importante que tem nesse livro está aqui, tá? Que é a compreensão empática, que é essa transição do estudo para o estudo descritivo dos fenômenos e não para um encaixe nos sintomas de uma patologia, né? E trazer a experiência vivida do paciente para dentro do consultório, que é uma coisa que, por incrível que pareça, eu sei que isso é estranho a gente falar, mas eu já tive psicólogos na minha clínica que faziam isso e eu tive que, com supervisão, e tive que ir corrigindo, mas em que a vida do paciente ficava um pouco só numa narrativa, assim, de reclamação só. A pessoa não conseguia entrar na sua própria responsabilização, né? E isso acontece muito, mas e por que acontece? Porque muitas vezes o terapeuta deixa esse discurso acontecer, não intervém no sentido de criar um vínculo para o paciente ter uma confiança e uma segurança de começar a, vamos dizer assim, ó, vou pôr bem entre aspas, tá? Confessar, porque a confissão era isso antigamente, né? E um consultório de psicologia também tem um pouco desse papel da pessoa, assim, começar a se responsabilizar. Falar, eu preciso melhorar isso, eu também sou assim, né? Começar a trazer para si a responsabilidade dos atos. E não jogar na depressão, na ansiedade, né? Jogar na doença. Terceirizar a sua própria responsabilidade, né? Importante aqui eu fazer frisar uma coisa que pode ficar estranho, que é a gente diferenciar a responsabilidade da culpa, tá? Isso é muito importante. Tá? A culpa, ela é uma coisa que não dá em nada, ela trava o paciente, ela deixa o paciente totalmente refém da culpa. Então, eu sou culpado, eu me chicoteio por causa dessa culpa e não tenho o que fazer. E entro no lugar de vítima. Muitas vezes acontece isso com a culpa. A responsabilidade é diferente. É você saber que você respondeu com determinada habilidade a alguma coisa. É isso que quer dizer responsabilidade. Respondeu com uma habilidade. Era a habilidade que eu tinha na época. Mas eu posso melhorar essa habilidade, né? E essa responsabilização, começar a criar essa responsabilização no paciente, traz assim avanços terapêuticos enormes. Quando o paciente percebe isso, que ele é responsável pela habilidade com que ele responde a algo também. E tem uma responsabilidade nisso, seja num relacionamento, seja no trabalho. Então, que tal melhorar um pouco essa habilidade, né? Trazer essa responsabilização para você melhorar um pouco, né? E aí, nesse momento, como é que a gente faz isso?
a gente precisa fazer isso pelo vínculo, pela vinculação, por essa compreensão empática. Por isso que eu estou falando disso. Né? Trazer a pessoa para nós, para junto de nós, para nossa confiança, para nossa segurança, para também ela começar a poder se responsabilizar. Né? Porque assim, eu já vi terapeuta que na primeira consulta ele já quer corrigir a pessoa, assim, como se fosse tivesse assim, eu sei o que você precisa. E às vezes a gente até percebe alguma coisa assim, que realmente se a pessoa melhorasse aquilo, né? Só que a pessoa já quer ir direto ao ponto ali, né? Isso tira completamente o paciente da terapia. Ele até foge, né? A maioria foge. Porque a pessoa não está preparada ainda para essa responsabilização imediata. O que pode construir isso é o vínculo. Por isso que o vínculo é tão importante. Né? Então, por isso também que o Jaspers fala de entrar um pouco na ficção, porque quando a gente entra com o paciente na ficção dele, naquilo que ele está contando, se abre para esse encontro, não fica julgando, não fica tentando já corrigir a pessoa, né? A pessoa começa a se sentir acompanhada de fato. Ela fala, tem alguém aqui comigo, tem alguém que entrou junto comigo aqui, então eu posso confiar nela. Né? Tem um mito, aí eu lembrei também, do herói do labirinto, não sei se vocês conhecem, que é do príncipe Teseu, que ele vai matar o Minotauro no labirinto. Vocês já ouviram falar desse mito? Enfim, era uma cidade de Atenas, lá da Grécia, não sei exatamente a cidade, em que eles estipularam eles ganharam a guerra e estipularam uma lei que eles um jovem da outra, 12 jovens, acho, da outra cidade, iam para esse labirinto onde tinha um minotauro, que era aquele ser meio homem, meio touro, né? E eram devorados por esse minotauro. E o príncipe Teseu, ele se voluntariou aí, ele era o príncipe, ele não precisava, mas ele se voluntariou aí para matar o minotauro, no mito, né? E ele vai, e ele conhece a Ariadne lá, que era se apaixona, e ela dá um fio para ele, que a gente chama de fio de Ariadne. Vocês já devem até ter ouvido falar disso. E ele entra no labirinto, era um labirinto que ninguém conseguia se encontrar, é enorme, né? Com o fio, então ele vai, deixa o fio na porta e vai andando com o fio até matar o Minotauro e poder voltar pelo fio. Esse fio de Ariadne é o vínculo terapêutico. Assim, se a gente fizer uma comparação com esse mito. Ou seja, o paciente ele vai entrar num labirinto, que é a própria alma dele, a existência dele. Ele vai se sentir perdido em muitos momentos. E o terapeuta tem que ser como um fio de Ariadne. Ele está ali acompanhando e o paciente sabe que se ele precisar sair, ele tem aquele fio. Né? Até ele chegar e matar o monstro lá que está né? Estou fazendo uma metáfora aqui, mas para a gente entender a importância do vínculo. Assim, né? Depois vocês podem procurar ler esse mito, é um mito muito interessante, muito rico assim, em ensinamentos. Ok, então a gente passou pela psicopatologia fenomenológica do Jaspers e a gente chega no que a gente chama hoje de psicopatologia neurofenomenológica. Tem um salto assim, que diferencia bastante os exercícios que eu vou ensinar para vocês nas próximas duas mentorias. Né? A neurofenomenologia ela foi criada por um filósofo e biólogo chileno, então é sul-americana a neurofenomenologia, tá? O que é uma coisa bem interessante. Assim, ele é o principal nome, o Francisco Varela. Tá? Existem livros, depois na biografia vai estar os livros dele. Na Amazon acho que tem os livros dele. E ele traz assim uma ruptura total assim com a percepção, com a ideia de que a percepção é um processo totalmente cerebral, né? Porque hoje a gente sabe que assim existe uma coisa que chama up and down, que é cima e embaixo, que existem informações que são mandadas para o cérebro do nosso corpo e existem informações que o cérebro manda para o nosso corpo. É um tráfego, vamos dizer assim. Né?
E não dá para dizer hoje, por exemplo, que as informações que o cérebro manda para o coração, por exemplo, são mais importantes do que as informações que o coração manda para o cérebro. Não é possível dizer isso. Então, existem processos sensoriais corpóreos que acontecem em todos os nossos órgãos, em toda a nossa constituição física. O que isso quer dizer? Por que isso é tão importante? É como se o que a gente chama de neurônios não tivessem só no cérebro. Eles estão em todos os lugares. A nossa pele é um grande neurônio, a gente poderia considerar. O maior que tem, por exemplo, o toque. Né? Quando a gente sente alguma coisa no nosso corpo, não é que o cérebro processa como se fosse um computador, o corpo processa, manda a informação para o cérebro e o cérebro processa. Não é assim exatamente assim. A gente não é um computador. Né? A gente é uma abertura. Por quê? Porque o que a gente sente no dedo do pé, por exemplo, a gente sente no corpo todo. Não é só no dedo do pé. Tem uma ligação intrínseca entre todos os processos, os pré-processos sensoriais corpóreos. Tá? Então, toda a percepção que a gente tem do mundo, e aí isso são palavras do Francisco Varela, né, é sempre corpórea. Né? Aí ele usa essa palavra em inglês, que é embodied, que dá mais a ideia que é como se fosse assim, como se o nosso corpo ele fosse uma inteligência em si só, inteira. Ou seja, não é que o cérebro processa como se fosse um maquinário. O cérebro é o órgão mais importante para isso. Só que assim, o processamento de informação não acontece só no cérebro. Né? Então a gente não é um computador. Né? E a percepção, essa percepção de mundo, né, ela está sempre situada num ambiente. Ou seja, no lugar que a gente está, nessa abertura que a gente está. Então, por exemplo, se eu estou em determinado lugar, eu percepciono a realidade de determinada forma. Se eu mudo de lugar, eu percepciono a realidade de outra forma. Né? Então, tudo que vem ao meu encontro, eu percepciono de forma aberta. Tá? Ou seja, expandida. Tá? Isso depende dessa correlação com o ambiente. Né? Então, a consciência é sempre consciência de alguma coisa, como dizia o Russell na intencionalidade. Né? E a percepção é expandida porque, assim, se eu fechar os meus olhos, né, agora, me imaginar numa praia e começar a imaginar o mar, o calor, a areia nos meus pés, se eu fizer um trabalho assim de meditação, de começar a realmente me aprofundar numa imagem que eu estou na praia, o meu corpo e o meu cérebro vão entender que eu estou na praia. Né? E vão responder como se eu estivesse na praia. Vão começar a responder assim. Né? Então, por que isso acontece? Porque eu não estou só aqui. Eu estou aqui e estou aonde a minha expansão, a minha abertura está também. E a expansão, a abertura, também é imaginação, também é imagem que eu crio, também é pensamento, também é memória. Tá? Isso tudo não está dentro de mim, como se eu tivesse um processador aqui e eu pudesse processar. Está dentro e além, nessa abertura. Né? E eu falei para vocês terem a mente aberta, né? Tem que ter mesmo. Porque assim, isso aqui é um salto muito grande de a gente perceber que, por exemplo, se eu estou olhando aqui, vocês podem olhar aí, eu não sei se vocês têm uma janela aí, mas eu olho para o horizonte aqui, na frente da onde eu moro tem uma serra, né? Só que está escuro, então eu não vejo a serra, mas eu consigo perceber que a serra está ali. Então eu estou aqui, mas estou lá na serra agora também, quando eu olho para ela. Eu estou nessa abertura. Tá? Aonde meu olhar vê, eu estou nessa abertura.
né? Aqui no meu quarto também, né? Onde o som chega também, se eu prestar atenção no som que está lá longe, eu estou aqui, mas eu estou lá também, porque eu estou sentindo o som também. Tá? E essa abertura aqui que eu estou falando é dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos. Mas ela pode ser imaginativa também. Eu posso fechar meu olho e posso imaginar que eu estou na praia, como eu falei, no exemplo. Né? E aí eu já estou aqui e estou na minha imaginação também. Estou lá na praia. Só que eu não estou fisicamente, mas eu estou na minha imaginação. E a maioria dos traumas acontecem assim, emocionais. A pessoa está presa numa memória. Tá? Então ela está vivendo, o corpo dela está vivendo, a mente dela está vivendo a mesma memória. Ela está presa nessa memória. Né? Isso aqui que quer dizer percepção expandida. Né? Essa é a percepção expandida. Ou seja, a percepção expandida é a percepção da nossa memória também. Daquilo que a gente passou, do modo como isso afetou, deixou uma impressão, um sentimento em nós, e como isso foi interpretado, qual o sentido que a gente deu, tudo isso faz parte da nossa realidade do momento, da nossa abertura ou da nossa tonalidade afetiva. É isso que vai abrir mundo como mundo. Pode ser mundo inseguro, porque eu passei por um trauma, porque alguém me ameaçou, porque eu me senti inseguro. Então todo o mundo começa a se abrir de forma insegura para mim. Eu começo a ter medo de andar na rua, eu começo a ter medos despropositados, eu começo a não querer encarar a vida porque eu acho que ela não é segura, porque eu tive uma experiência de insegurança lá atrás que deixou uma marca e uma impressão que a minha abertura passou a ser uma abertura de insegurança e de medo. Né? Então, o que a pessoa vive na vida dela não é não é só o que ela está vivendo no momento presente, é uma interconjunção temporal, presente, passado e futuro se articulando a todo momento. Isso é a temporalidade que o Heidegger fala. E isso é a temporalidade que a gente pode usar na clínica. Porque aqui a gente ganha uma compreensão de que existe uma percepção que aconteceu fisicamente, que deixou uma marca e que continua atuando, né, agora, no momento presente. E a gente precisa trabalhar isso, que é a memória afetiva da pessoa. Tá? E a memória afetiva, ela abre mundo como mundo. E ela forma, todas as memórias afetivas formam a tonalidade afetiva, a abertura da pessoa. Então, tudo que vocês passaram na vida de vocês até hoje formaram memórias. Essas memórias, cada uma delas tem um registro de sentimento. E elas todas unidas formam a abertura de mundo de vocês, ou a tonalidade afetiva. Então é impossível a gente racionalizar isso, porque é muita coisa, é muita informação. Né? Só que essa informação continua viva, continua atuando. Porque as pessoas às vezes falam, eu lembro disso, disso e disso. Racionalmente você lembra disso, disso e disso. Mas se a gente for no cérebro trino, né, que a gente chama, que é a primeira parte, cognição, parte intelectiva, né, parte racional. Segunda parte, afetiva, sentimental. E a terceira parte, a somática, a corporal, né, dos instintos. Tem essas 3 partes que a neurociência fala. Né? As memórias, elas acontecem em todas elas. Só que as mais superficiais a gente lembra. Né? Tudo que vocês estão aprendendo aqui, vocês vão lembrar muito pouco do que eu estou falando. É muita informação, eu sei. Vocês vão lembrar pouco. Só que alguma coisa vai tocar vocês. E quando tocar no sentimento de vocês, isso vai ficar. Né? E o resto vai, assim, estar encoberto. Fica encoberto. Mas pode se desencobrir em qualquer momento. Vocês podem
Um paciente pode falar uma coisa e vocês podem lembrar de uma coisa que eu falei que vocês nem lembravam mais. Tá? Porque é assim que a memória funciona. Ela é velada, mas ela está toda aí dentro de vocês. Ela continua atuando o tempo todo. Tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês passaram, tudo ainda continua aí. Só que tem coisas que deixam marcas e é o sentimento que faz essa pegada, né, maior. Por exemplo, a Bianca falou que tem 2 filhos. Quando nasceu a primeira... É filha ou filho? É menina, né? Menina, né? Quando nasceu a primeira filha da Bianca. Com certeza ela lembra. Né? A memória emocional, afetiva, né, de ter um filho é muito profunda. Né? Quem tem filho sabe disso. Então deixa essa memória afetiva assim viva por muito tempo. Né? Ou se a Bianca ou qualquer um de nós teve um trauma emocional muito profundo, muito pesado na infância, também está lá, também vai ficar lá, né? Também vai ficar marcado. Só que todos os outros que passaram despercebidos também formam a nossa abertura, a nossa tonalidade afetiva. Então não tem como a gente racionalmente saber, a minha tonalidade afetiva é assim. Isso não existe. Por quê? Porque a tonalidade afetiva é igual a música mesmo. Ela tem centenas, milhares de combinações possíveis. Né? Então depende do lugar que eu vou, depende da pessoa que eu estou interagindo, a minha tonalidade afetiva ela vai afinando o ambiente de acordo com, com tantas coisas que a ciência não consegue ainda, talvez um dia, mas a ciência ainda não consegue apreender tudo isso. Não existe uma máquina que faça isso ainda. Pode ser que um dia exista, mas não existe ainda. Tá? Legal. Muito bem. Então, assim, eu vou resumir os 3 conceitos principais da neurofenomenologia aqui que eu trouxe para dar um resumo assim mais conciso de tudo que eu falei. Né? Primeira coisa importante, percepção sempre corporal, ou seja, a percepção que eu tenho não é uma percepção meramente cerebral e de ligação cerebral que faz um processamento de informação. Não, o mundo ele me toca em todo o meu corpo, em toda a minha constituição corpórea, né? E o que a gente chama de psique e de soma, né? Que forma a palavra psicossomática, por exemplo, né? Que são as doenças, por exemplo, de foro psicológico que alteram o funcionamento do corpo. Isso houve na história uma cisão entre isso, né? Entre o que é psicológico e o que é corporal. Hoje eu falo que a maioria das psicoterapias, da psicologia, ela é assim uma cabeça gigante e um corpo desse tamanhinho, né? Porque as pessoas ficam falando, e o corpo tá ali, mas se não tivesse também não ia fazer muita diferença, né? E uma das coisas que eu defendo é a reunião da psicossoma, de novo. Ou seja, a gente trabalhar a partir de um olhar mais psicofisiológico, né? Saber que o corpo ele é assim tão importante quanto a mente, e a mente é tão importante quanto o corpo, né? Os médicos eles cortam a cabeça, né? Porque não serve para nada, só o corpo ali para fazer os exames, e o psicólogo às vezes ele corta o corpo, só deixa a cabeça, né? Então a gente precisa juntar de novo, né? A cabeça e o corpo. Né? Então, saber que a percepção do mundo é sempre corpórea é muito importante para a gente perceber como o nosso paciente vivencia e experiencia o mundo com o corpo dele, né? Com o próprio corpo, no próprio modo de ser dele com o corpo. Né? Nesse sentido, a percepção é corporal e ela está sempre num lugar, num ambiente, numa abertura. Né? E essa abertura pode ser o ambiente físico, pode ser aonde os meus sentidos alcançam, ou seja, se eu estou sentindo um cheiro que vem assim lá da esquina, virando a esquina, eu de alguma maneira estou também para lá da esquina. Você percebe isso? Fisicamente não, eu não estou lá. Né? Fisicamente eu estou aqui. Né?
mas o meu cheiro sente o que está vindo do além da esquina ali, na virada da esquina. Então, de alguma forma, eu estou lá também. Aí um cachorro late na rua de trás e eu consigo ouvir. Eu, de certa maneira, estou na rua de trás também. Aí passa um avião no céu. Eu vejo o avião. Eu, de certa maneira, me lanço também ao céu. Tá? Fisicamente, meu corpo está aqui, mas a minha mente não. A minha compreensão, meus sentidos não. Tá? E isso abre assim, isso vai ser, eu vou falar mais na próxima mentoria. Mas isso abre muito os exercícios com os sentidos que eu vou trazer para vocês. Exercícios que trabalham os sentidos dos pacientes também. Porque as privações existenciais, elas privam os sentidos. O deprimido começa a ver pior, o ansioso começa a ouvir barulho de uma forma mais estridente. Ou seja, começa os sentidos da pessoa, eles, a abertura de mundo dele, né, as tonalidades afetivas dele, fazem com que o som seja mais difícil de suportar, a visão não é tão clara, né? O modo como ele sente o mundo, o tato, também perde muita capacidade. Né? Uma série de coisas que acontecem. Né? Por isso que essa percepção é corpórea e é no ambiente, é ambiental também. Né? E por fim, ela é expandida, ou seja, eu estou aqui e estou lá também na minha imaginação. Eu posso sair, vamos dizer assim, né? Vou falar bem grosseiramente, mas eu posso sair do corpo, né? No sentido de eu posso estar aqui ouvindo a pessoa falar e de repente a minha mente vai embora, vai embora, vai embora. E aí eu quase desapareço dali. Eu não estou mais ali. Já deve ter acontecido com todos vocês, né? Já aconteceu de você estar assistindo um filme assim, aí você falou, putz, perdi assim uns 3 minutos do filme, assim, tem que voltar porque eu perdi tudo que estava falando ali, porque eu fui pensar numa coisa e já fui lá para minha avó e pra não sei aonde. Totalmente fora. Né? E existe outro fenômeno que acontece na clínica que é muito comum, que é a dissociação. Né? A dissociação é o momento em que a pessoa, diante de um choque muito grande, traumático principalmente, ela dissocia, ou seja, ela sai do corpo mesmo. Isso acontece muito com ataque de animal feroz. Vocês já devem ter visto algum documentário, alguma entrevista, pessoa falando que foi atacada por um leão, por exemplo, que ela não sentiu nada. Não sentiu nada, a pessoa não sentiu, porque o sistema nervoso autônomo, ele desliga, ele tira a pessoa de lá. Sai daí. E às vezes o paciente chega dissociado, ou seja, ele não está no corpo dele. Ele não está. Ele está na memória, lá está fora, está totalmente, né, fora da realidade. Então é muito legal a gente perceber. Isso é muito complexo, mas a gente consegue ver na fenomenologia do paciente, né? Muito bem. Vamos continuar aqui. Deixa eu ficar de olho na hora aqui, porque daqui a pouco são 11 horas, eu estou aqui falando ainda. Vamos lá. Agora a gente vai entrar numa outra coisa também um pouco complexa, mas que eu vou tentar clarear aí para vocês, tá? Existe um psiquiatra alemão vivo, tá? Nesse momento, ele está vivo, ele está fazendo estudos, está em Oxford, ele é de Oxford. Eu tive a oportunidade de já ver palestra com ele e eu tenho o livro dele também. Eu acho que já tem a versão em português. Quando eu comprei, só tinha a versão em inglês, mas depois eu vou pôr lá na bibliografia, vocês podem procurar. Ele tem um livro que chama O Cérebro Ecológico, né? E que ele é um neurofenomenólogo, ele trabalha nessa área, né? É um psiquiatra, o que é bom, porque aí está bem próximo do nosso trabalho aqui, né? E ele, nesse livro, ele dá ele sugere, assim, uma leitura do cérebro em cima desse olhar da neurofenologia que eu falei anteriormente, tá? Desses três pilares que eu falei, né? E ele vai desenvolver isso, e eu trouxe para vocês, assim,
as 3 limitações que ele fala da neurobiologia para entender mais integrativo o homem, que é uma crítica que ele faz à psicopatologia clássica que eu achei muito completa, assim, que eu acho muito importante da gente ter presente, assim, quando a gente for falar é, de, de psicopatologia. Né? A primeira limitação que ele fala é que a psicopatologia hoje, e não é só a psicopatologia, tá? É o jeito que a gente mesmo vê, porque assim, a era da técnica, ela traga a gente para dentro dela, a gente está dentro dela, né? A gente fala, a gente ouve, a gente lê, a gente faz tudo dentro de determinadas narrativas. E a narrativa é reducionista, ele fala. Por quê? Porque a subjetividade ela é vista como um produto de atividade cerebral, né? E é uma visão muito próxima das máquinas processadoras de informação mesmo. Então, eu tenho um cérebro subjetivo que processa informações de uma maneira subjetiva e nesse processamento é que acontecem as doenças mentais, né? Se eu processo bem, eu tenho uma vida saudável. Se eu processo mal, eu tenho uma vida doente. Ou seja, eu sou um processador que ou está funcionando bem ou está funcionando mal. Se eu não estou funcionando bem, toma remédio para melhorar o processamento, porque tem alguma neuroquímica que está desbalanceada, né? Isso para ele, né, na visão dele, eu concordo, é um reducionismo. Está reduzindo a subjetividade, o mistério do ser humano, tudo que é o ser humano, tudo isso que a gente falou aqui das memórias, né, que são coisas complexas, numa coisa numa visão de processador de computador, que é uma visão moderna, porque os computadores começaram há pouco tempo, mas o computador não pode ser comparado com um ser humano, né? Aí ele fala de uma coisa que chama reificação, né? Que é que todas essas atividades cerebrais que acontecem no cérebro, né? Elas estão apenas no cérebro, né? E a gente pode ler elas nas estruturas corticais e subcorticais do cérebro, ou seja, basta a gente fazer um exame do cérebro, começar a examinar o cérebro, conhecer o cérebro, que a gente vai saber tudo o que acontece na psique da pessoa. Ou seja, tentando trazer para o físico, né, uma coisa que não é física. Né? E aí, o que ele critica, e o que tem acontecido muito, principalmente nos Estados Unidos, isso é muito comum, as imagens cerebrais, né, começam a ser muito decisivas nas patologias, para a descrição das patologias, para dar remédio. Então eu faço uma imagem do cérebro e vejo, essa área aqui está sendo mais ativada. Então, na depressão, tem mais ativação cerebral aqui. Tá? Eu acho esses estudos fantásticos, tá? Eu não acho errado fazer e eu acho que tem que ser feito. Só que o problema é quando isso vira uma narrativa única, como se isso vá resolver alguma coisa. Vai resolver problemas existenciais, por exemplo. Não vai, né? Tá, a pessoa tá com aquela parte do cérebro está sendo mais tem mais processamento acontecendo, logo a pessoa está com depressão. Tá, mas o que levou a essa parte do cérebro estar processando mais? Foi a existência da pessoa, foi o que a pessoa está fazendo na vida dela, o que está acontecendo na própria existência dela. Né? Então fica muito reduzido. Né? E a terceira visão dele é o isolamento, né? que para ele é consequência das duas outras. Ou seja, você corta totalmente a perturbação mental dessas interconexões existenciais e do próprio ambiente do paciente. Você vai cortando isso, vai virando um isolamento. Né? Ou seja, não importa muito. Isso a gente vê na psiquiatria moderna, é muito comum. Eu pergunto para meus pacientes, mas o psiquiatra te perguntou alguma coisa? Ah, não, ele só perguntou os sintomas, o que eu estava sentindo, e já deu o remédio. Ou seja, o que está acontecendo na existência da pessoa, ou qual é o ambiente que essa pessoa está, o que está acontecendo no ambiente, isso não importa. Não importa. Não, é como se não fosse relevante. Né? E isso ele chama de isolamento. Né? É importante, assim,
a gente perceber que, principalmente na parte que eu falei da separação da cabeça, né, do cérebro, com o restante do corpo, alguns estudos importantes estão acontecendo que vão ao oposto disso. Ou seja, não é uma mera, não é um mero produto da atividade cerebral que acontece. É uma comunicação, uma intercomunicação entre o cérebro e o corpo, principalmente o coração. O coração, assim, ele tem uma ligação com o cérebro muito interessante, porque ele manda informações também neurais, como se fossem informações neurais. Né? Isso já tem alguns estudos muito importantes que indicam isso, depois na bibliografia eu vou colocar. Então tem uma interconexão do cérebro e do coração, passando pelo pulmão também. Existe um nervo que sai aqui do nosso nervo, do nosso sistema nervoso central, que é o nervo vago, que liga o cérebro, o coração e o pulmão. E eles têm uma ligação, assim, uma intercomunicação muito rica, assim, em termos biológicos, em termos de processamento. Mas não é só o cérebro que manda. O coração, o pulmão e esse nervo vago também mandam. Então, a inteligência não está no cérebro. A inteligência está em todo o nosso corpo. Tudo é inteligência no nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina fantástica, assim, que é muito sublime a coisa. É sublime o jeito que ele é feito. Né? Então a gente tem que respeitar um pouco o mistério de como pode o nosso corpo funcionar de uma maneira tão inteligente. Sozinho. A gente não precisa fazer nada. Nosso coração está batendo e a gente não precisa fazer nada. Nosso pulmão está respirando, e a gente não precisa fazer nada. Isso é um presente só. A gente ganhou. Né? Então aí a gente chega na psicopatologia da memória afetiva, que é o que eu apresentei na minha tese. Tá? Aqui já é uma parte mais minha mesmo, que é tentar reunir, né, essa integração de corpo-mente, cérebro-coração, sentimento, pensamento e ação. Né? Porque a gente pensa assim, às vezes a gente está sentindo uma coisa, a gente está pensando outra e a gente age de outra forma. Né? Todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. E os nossos pacientes, normalmente, eles chegam assim, eles estão confusos em relação ao sentimento deles, eles não têm controle sobre os pensamentos deles, que são muito desgovernados, e eles tomam ação quase inconscientes, eles nem sabem por que muitas vezes tomaram aquelas ações, seja no passado, seja naquele momento. Né? Então, se a razão, né, só a razão, mandasse em tudo, as pessoas provavelmente não precisariam de psicólogo, assim, elas fariam tudo certinho e estaria tudo bem, né? Tá tudo redondinho, mas aí seria meio frio também ao mesmo tempo, né? E aí acho que a gente não ia gostar muito. Então o sentimento, o pensamento e a ação, eu botei esse hífen porque eles são também praticamente uma coisa só. Né? E normalmente é a abertura, é a tonalidade afetiva que modula, afina o que a gente vai sentir, o que a gente vai pensar e o que a gente vai agir. E conforme a gente vai ganhando mais consciência disso e a gente vai aprendendo a regular, a se regular, se autorregular, né, a gente consegue afinar mais e deixar sentimento, pensamento e ação mais articulado e mais integrado. Né? E na psicopatologia da memória afetiva, a gente tem uma hermenêutica do ser no mundo, que quer dizer o quê? Que a pessoa interpreta e compreende afetivamente o mundo dela, da maneira dela, e ela vai expandindo essa vivência e a existência dela conforme ela vai tendo consciência e conforme ela vai tendo mais visão e amplitude de que ela é uma co-criadora do mundo dela, que ela pode fazer isso, que é a responsabilização que eu falei lá atrás, né? E a integração da psicofisiologia, né? Que a gente é um ser para fora, que a gente está afinado em determinada tonalidade afetiva e essa afinação abre mundo como um mundo, e quando tem uma privação existencial, uma privação de abertura,
esse mundo vai ser aberto de forma, às vezes, muito precária, em alguns momentos, né? Se vocês já passaram por uma depressão ou já passaram por crise de ansiedade em algum momento da vida de vocês, vocês devem ter percebido como o mundo se abre muitas vezes de forma aterradora, amedrontadora, assim. E, assim, muitas vezes você está no seu quarto, nada está acontecendo, está tudo bem, mas com você, dentro de você, na sua memória afetiva, na sua tonalidade afetiva, na sua abertura, não está. Né? Você está seguro no seu quarto, está tudo bem, mas tem algo que tem a ver com as compreensões afetivas que você foi tendo ao longo da sua existência, ao longo da sua vida, que não está bem. Né? E aí você vai fazer um exame e não vai dar nada. Né? E aí as duas referências da afinação afetiva, isso aqui a gente vai, no próximo encontro, a gente vai aprofundar com os exemplos da ansiedade e da depressão, tá? Isso aqui vai ser aprofundado, tá? A afinação afetiva é como se fosse uma vibração, tá? Só que é uma vibração que ela está em tão baixo, vou falar assim, existe a vibração, por exemplo, dessa mesa que está aqui na minha frente. Tá? Ela é uma vibração lenta, porque eu consigo ver a mesa e consigo tocar a mesa. Né? Agora, conforme a vibração dos átomos vai ficando mais rápida, ela vai aumentando a velocidade, vai ficando mais difícil de ver. Então, a água tem uma vibração mais rápida, o ar já tem uma vibração que a gente não consegue ver a olho nu, e muita coisa no mundo a gente não consegue ver a olho nu, a gente precisa de um microscópio, alguma coisa, né? Tem coisas que ainda não são possíveis de ver com o microscópio. E a afinação afetiva é uma delas. É essa vibração que acontece dentro da gente, que abre o mundo como um mundo. Só que tem um estudo na Califórnia em que eles conseguiram perceber que o coração, o batimento cardíaco, ele tem uma influência nessa vibração a mais ou menos 1 metro de distância, numa circunferência, assim, nossa. Ou seja, o nosso batimento cardíaco ele já é medido a 1 metro. Porque assim, o nosso coração bateu, ele tem uma vibração na hora que ele bate, né? Só que a gente não vê. Só que já tem uma máquina que consegue ver que ele se expande a 1 metro de nós, né? Aí muita gente fala, quando você está numa roda, você fala, nossa, aquela pessoa estava com uma energia ruim, tá com uma vibração baixa, não sei, ela tá meio estranha. É porque você está sentindo alguma coisa, né? E é essa vibração que ainda não é passível de ser assim medida com muita coisa, mas que eles já estão começando a conseguir. Né? E as duas referências que eu ponho, que são os dois extremos, é a depressão, que seria uma vibração, assim, uma afinação afetiva de baixa vibração, muito baixa, e a ansiedade, que é a alta vibração. Né? Então, a pessoa que está deprimida, o coração dela bate bem devagarinho. Já tem alguns estudos que ligam assim o batimento cardíaco bem devagar, assim, bombeia menos sangue para o cérebro, bombeia menos sangue para o corpo, e a pessoa vai ficando cada vez mais embaixo, né? Então, tem essa questão. E a ansiedade é ao contrário, a pessoa está acelerada, né? E você consegue ver isso no corpo da pessoa também, né? Pela forma como ela se expressa no mundo, né? E aí tem os três fenômenos que apresentam isso para a gente, visualmente até, que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir, é a respiração, a frequência cardíaca e a gravidade. São esses três fenômenos, que são fenômenos, é fenomenológico. Todo mundo respira. Não dá para parar de respirar, tá? Se você falar, vou parar de respirar, você não consegue. Se você tentar se suicidar sem se respirar, você vai ter uma hora que você vai desistir. Não dá para parar de respirar. Tá? Não é possível. Então é um fenômeno a respiração. A frequência cardíaca é outra. Eu não posso falar, vou parar de bater, meu coração vai parar de bater agora. Não, não dá. Né? Ele vai bater, vai continuar batendo. Até você estar vivo, ele vai continuar batendo.
você não manda nisso, ele é autônomo de você, né? E a gravidade é outra coisa também que é um fenômeno, né? Você pode não acreditar na gravidade, mas é só se você pular de uma janela, você vai ver que ela existe. Não tem como negá-la, né? Ela é real. E esses três fenômenos, eles mostram, eles nos indicam como é que está a afinação afetiva da pessoa. É nesses três fenômenos que a gente pode observar descritivamente, fenomenologicamente, como é que essa pessoa está afinada afetivamente. Tá? E é isso que a gente vai ver no próximo encontro, tá? Essa parte aqui a gente vai aprofundar no próximo encontro. Isso aqui é só uma introdução, assim, de aonde a gente chegou na psicopatologia da memória afetiva. Ou seja, a gente vai trabalhar a memória afetiva. Só que como que a gente vai trabalhar? A partir da afinação afetiva que é resultado dessas memórias. Né? A memória deixou uma marca, uma digital, vamos dizer assim, né? Aquela memória, no sentimento da pessoa. E ela vai se apresentar no modo de abertura da pessoa pela afinação afetiva. E como que isso se apresenta fenomenologicamente na pessoa, no paciente que está na nossa frente? É na respiração, na frequência cardíaca e na gravidade. É assim que se apresenta a afinação afetiva corporalmente, né? Somaticamente. Aí, existencialmente, vai se apresentar de várias maneiras, bem complexas, né? Que aí vocês já sabem fazer esse trabalho, que é o que vocês fazem. É a psicoterapia de falar, de compreensão, de abertura. Isso vocês aprendem na faculdade, vocês sabem fazer. Né? Agora, essa outra parte da afinação afetiva é preciso um trabalho mais psicossomático, que a gente chama. Então a gente tem que ir para exercícios um pouco mais assim de corpo, de respiração, de batimento cardíaco, trabalhando a gravidade. São as ferramentas terapêuticas para a fenomenologia que eu apresento. Tá? Bom, aqui essas 7 tonalidades afetivas é o que eu até agora, né, eu estou criando isso aqui nesse momento, tá? É bem recente esse estudo que eu estou fazendo. Eu peguei, assim, na obra do Heidegger e os meus pacientes, o que eu tenho visto das tonalidades afetivas, assim, mais fundamentais que têm aparecido na minha clínica, tá? E eu coloquei, assim, de baixo para cima, que é a tonalidade afetiva mais privada para a menos privada, vamos dizer assim, a mais que flui melhor, vamos dizer assim, tá? E o que eu tenho reparado assim no meu trabalho é que uma das tonalidades afetivas de abertura de mundo mais assim que mais privam o paciente é a do que eu chamo de automatismo. É aquela pessoa que ela está vivendo no mundo totalmente mergulhada na impessoalidade. Ela nunca parou para se questionar sequer da existência dela. Ela simplesmente vai vivendo automaticamente. Tá? E por que isso priva tanto a pessoa? Porque ela depende muito do mundo, do funcionamento do mundo. Se a gente olhar o mundo como ele está funcionando, assim, isso não é uma coisa muito boa, né? Assim, não é muito bom você estar assim no automatismo, assim, né? E no automatismo existe um fenômeno que o Heidegger fala que reina absoluto, que é o falatório. A pessoa que está no automatismo, ela só repete jargões. Ela vira um papagaio de jargões. Então ela vira um autômato, praticamente. Né? Talvez o exemplo mais na história mais forte disso é um livro da Hannah Arendt que chama A Banalidade do Mal, em que ela participou de um depoimento de um nazista, de um oficial nazista, que ele não tinha, assim, ele era uma pessoa, assim, autômata. Ele fazia porque mandaram ele fazer as coisas. Ele não, sabe, assim, de uma crueldade tão grande, porque ele simplesmente foi na marcha, como boa parte da Alemanha na época do nazismo, né? Então, o autômato, né, esse automatismo, né, é a pessoa mergulhada na impessoalidade, no falatório, que não para sequer para pensar na existência dela. Né?
Aí um segundo é a revolta. É a pessoa que começa a não aceitar a realidade e se volta contra a realidade, como se isso fosse possível, porque assim, a realidade ela se impõe, né? A pessoa pode se revoltar à vontade com a realidade, mas a realidade vai continuar sendo a realidade. A pessoa pode fazer o que quiser. A revolta é essa tentativa de mudar a realidade a forceps, vamos dizer assim, né? Você não aceita a sua realidade e você quer mudar a forceps. E aí o resultado normalmente é uma coisa pior do que estava, né? E a própria palavra também já fala, né? Revolta, ou seja, volta ao mesmo, né? Volta ao mesmo que estava. Tipo, é uma tentativa de mudança que faz voltar as coisas como estavam ou para pior, né, normalmente. Aí depois, uma outra tonalidade afetiva que eu vejo que aparece muito nos pacientes é o tédio. Ou seja, a pessoa acaba desistindo, ela sai da revolta, né? Porque isso aqui também é uma escada, né? Às vezes a pessoa está no automatismo, aí ela se revolta, aí depois ela vê que não dá para mudar a realidade, aí ela cai no tédio, né? Ela desiste de mudar aquilo e fica indiferente. Ah, o mundo é assim mesmo, vira um tédio, né? Aí depois passa para o medo. Ou seja, a pessoa começa a reconhecer a realidade, começa a reconhecer que ela tem que entrar na realidade, que não dá para ela se revoltar, que não dá para ela mudar a realidade, porque ela é muito pequena para isso. E ela começa a sentir medo dessa realidade. Aí que aqui entra mais, no tédio entra mais a depressão, né? No medo aqui já entra mais a ansiedade. A pessoa fica mais ansiosa, né? Até chegar na angústia, ou seja, a pessoa começar a realmente se questionar sobre si mesma, né? Ela realmente começar a se questionar o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou eu, será que eu só estou fazendo a mesma coisa que todo mundo? Começa a criar a sua própria personalidade. E isso angustia, começa a angustiar a pessoa, né? E ela. E aqui o Heidegger chama angústia de tonalidade afetiva fundamental, né? Que é o quê? É quando as possibilidades se abrem como possibilidades. É a partir da angústia que a pessoa pode ter uma possibilidade diferente daquela possibilidade que é do mundo, ou do falatório, ou da impessoalidade, né? Ou seja, a angústia é um motor para mudança. Ela pode ser um motor para mudança. E depois da angústia, normalmente, vem a serenidade. Ou seja, a pessoa começa a compreender melhor ela, começa a ser no mundo de uma forma mais serena, aceitando a realidade, mas ao mesmo tempo querendo ser co-criador da realidade, melhorar pelo menos o entorno, melhorar as coisas que ela tem possibilidade de melhorar, sem ingenuidade, né, de achar que vai mudar o mundo, sem mudar a sua própria realidade ou a sua própria vida, até chegar na paz, da pessoa estar em paz, estar tranquila com ela mesma, né? Isso seria assim uma, só um vislumbre do que eu vejo como uma possibilidade de psicopatologia de uma forma bem diferente, né? Que não trabalha com que trabalha mais com sentimentos do que com propriamente com doenças ou com coisas assim, né? Mas isso está muito no início, tá? Mas eu apresentei aqui para vocês entenderem assim como a abertura de mundo ela afina o mundo de repente de uma forma autômata. Aí a pessoa vira autômata em tudo que ela faz. No trabalho ela tem um automatismo, na relação familiar, na relação com os amigos. Ela vira isso é o que afina ela, né? Ou quando a pessoa entra na revolta, ela também se afina nisso. Aí ela começa a discutir com a família, não quer mais saber dos pais, da mãe, sai de casa, faz não sei o quê. E aí quer fazer tudo diferente do que todo mundo faz, né? Porque ou seja, vai virando assim a afinação da pessoa. E isso normalmente já indica, né, uma privação, porque a pessoa não está sendo ela mesma por ela, mas sim por causa do mundo, porque ela quer mudar o mundo, alguma coisa assim. Tá? Então, essa é uma. São as 7 tonalidades. É isso. Boa noite para vocês. Tudo de bom.